convidamos o Dr. Thales Bezerra, advogado criminalista, especialista em grandes operações, pós-graduando em Ciências Criminais, pós-graduando em Direito Penal e Criminologia pela PUC Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal da OAB Bahia, ex-presidente da Comissão Jovem Advocacia da Associação dos Advogados em Ciências Criminais da Bahia, com o tema Operações Policiais e Organização Criminosa. E eu vou falar de um tema aqui com vocês que talvez esteja em voga nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje eu vou falar talvez ainda esse mês, que é a Operação Policial e Organização Criminosa. Quando eu falar para vocês aqui de operações policiais, ou quando eu falo, eu acredito que muitos de vocês veem à mente a ação que aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro. E eu queria saber de vocês, quanto de vocês acham que aquilo é uma operação policial? Quem acha que é operação policial? Levanta a mão para eu ver. Quem acha que aquilo não é uma operação policial? Levanta a mão. Perfeito. Por que, gente, que na minha humilde opinião e na minha humilde concepção, aquilo não é uma operação? Porque a gente parte do pressuposto que a operação policial ela trabalha com inteligência, ela trabalha com estratégia, ela trabalha voltada à prevenção. Uma operação policial, e evidentemente que não vai ser sempre assim, mas uma operação exitosa, os policiais sobem a favela, prendem quem tem de prender e saem sem dar um único tiro. Claro, vai ser sempre assim? Não. Não vai ser sempre assim. Mas vocês vão conseguir compreender que a polícia, que as agências de inteligência têm possibilidade, e muita, de trabalhar dentro dessa percepção. Para além das possibilidades, eles têm estrutura. Essas possibilidades também contemplam recursos. Esses recursos, eu vou me envolver a palavra dinheiro. A polícia tem um aparato, o Estado está ali com a própria polícia, com as agências, com os gaegos, com a inteligência para que evite esse confronto. Mas eu não vim falar hoje daquela suposta ação policial lá no Rio de Janeiro. Eu vim falar para vocês sobre como atuar em operações policiais e organizações criminosas. E aí, é claro, o essencial para que vocês tenham uma atuação segura, tá? O advogado, quando se depara com esse tipo de demanda, deixa eu ver se tá pegando aqui o passando agora. Deixa eu ir pra lá. Vamos lá. O advogado, quando se depara com esse tipo de demanda, ele vai estar trabalhando baseado na Lei 12.850 de 2013. E a Lei 12.850 de 2013 vai dizer que a organização criminosa ela vai classificar como a associação de 4 ou mais indivíduos organizados hierarquicamente com o fim de cometer delitos com penas máximas superiores a 4 anos ou com fins transnacionais. Quando vocês entendem a respeito de organização caracterizada pela divisão de tarefas, eu estou trabalhando com estrutura e hierarquia. Entendam a organização criminosa como um sistema de empresa. E aí, o professor Carlos Clóvis trouxe muito bem aqui antes do almoço, que dentro do próprio presídio existem diversas cadeias e ramificações de operações de cada agente que ali está preso. Na organização criminosa é basicamente a mesma coisa. Nós vamos ter ali os líderes, os sublíderes, vamos ter as pessoas que estão ali embaixo, os gerentes, os vapores, os operadores, enfim, tem até o chaveirinho, que é um termo que eu nunca tinha visto na minha vida. Trouxe hoje o chaveirinho, eu gostei desse tema, eu vou incrementar nas minhas palestras. E aí, quando a gente começa a entender isso aqui, quando a gente começa a entender essa lei, a gente consegue compreender o porquê. Em 2013, antes do advento dessa lei, nós tivemos 302 operações policiais da Polícia Federal aqui no Brasil. E já com o advento dessa lei, nós tivemos um aumento exponencial. Em 2021, tivemos quase 10 mil operações deflagradas. Esses são dados da Polícia Federal do nosso país. Perfeito? E o que se caracteriza, para além da legislação, que eu não vim conversar com vocês de teoria, mas extremamente de prática, não se aprende a nadar estudando água, a gente precisa entrar no mundo da ação
Para além disso, o advogado, quando se depara com esse tipo de demanda, ele vai encontrar uma alta espetacularização midiática. Geralmente, em 99,9% das vezes, as grandes operações vão acontecer com a imprensa em cima. E muito antes da operação ser deflagrada. Às vezes vocês vão perceber que movimentos anteriores vão antecipar a eventual operação que será deflagrada. Como assim, Thales? A polícia, recentemente lá em Salvador, desarticulou um grupo de consórcio que estavam vendendo consórcios falsos. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso no noticiário. Isso tem em média uns 2 meses. Nós atuamos ali com cerca de 4 clientes daquelas demandas. Quando o delegado, e lá é a delegacia do consumidor que está fazendo essa operação. Quando o delegado ele começou a pensar em deflagrar essa operação, a ideia dele foi começar a estourar, entre todas as aspas, os escritórios que vendiam os grupos de consórcio falso. E aí, aquilo eu coloco na imprensa para gerar para a sociedade a sensação do clamor popular contra aqueles indivíduos. Posteriormente a isso, ele começou a desarticular mais 1, 2, 3, 4 grupos. E dali, anotem, ainda não foi deflagrado, mas dali irá advir uma grande operação. Certo? Anotem e me cobre, possivelmente no próximo ano. Pluralidade de alvos, pluralidade de delitos, de imputações. Dificilmente vocês vão ver uma organização criminosa só com 4 indivíduos. A lei fala que 4, mas a polícia vai trabalhar para que pegue praticamente o núcleo especial, que vai conter 6, 7, 8, 10, 15, 20 pessoas. Quanto mais, melhor. Ademais, nós teremos também as divisões em núcleos estruturais, que é o que eu já passei para vocês. Vamos ter o pessoal que cuida do suporte logístico, cuida do suporte financeiro, os agentes que perfazem a segurança daquele grupo ou a segurança daquele alvo. E nós teremos também meios heterodoxos de obtenção de prova. O que é isso, tá? São aqueles meios de prova que são colhidos de forma distinta da maioria que a gente imagina. E eu volto a falar, meus doutores e minhas doutoras, ou futuros doutores e doutoras, as provas digitais são o futuro do processo criminal. Se vocês não entenderem provas digitais, não vai adiantar daqui a 3, 4, 5 anos vocês irem para uma audiência criminal somente para combater com o mérito. O mérito está praticamente em toda a investigação. Vocês precisam entender sobre nulidades. E as nulidades dentro do âmbito digital ainda é muito novo para a gente. E nas operações, como nós trabalhamos com núcleos de apoio diversos de Polícia Federal, de Polícia Civil, de GAECos, de agência de inteligência, a prova digital é uma solução extremamente viável para eles. E é isso que ataca a advocacia dentro do âmbito estratégico do processo penal. Senhores, para além disso, teremos uma narrativa fática de alta complexidade. Como assim? Uma denúncia de um crime normal, vocês vão ver ali 5, 6 páginas, 7 páginas do Ministério Público expondo as razões pela qual aquele indivíduo deve responder criminalmente. No entanto, quando nós tratamos de organizações criminosas, quando nós tratamos dessas operações, as denúncias elas partem de 91 páginas, 109 páginas, 300 páginas, 400 páginas, isso somente de uma denúncia. Para além disso, vocês vão ter um inquérito policial acoplado nessas denúncias que vão ali aparentar corriqueiramente 1.000 páginas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Você é advogado, vai precisar ler as 5.000 páginas. Mas, Thales, eu não gosto de ler, você está na profissão errada. É necessário que vocês entendam porque o fio da meada, para que, consequentemente, consiga-se derrubar uma operação, para que a gente consiga demolir uma operação, parte do pressuposto de que todas as páginas processuais podem ter uma ilegalidade. E o advogado, a advogada, precisa estar pronto para isso. O outro ponto importante, senhores, é como começa. Tá bom, tá? Você já explicou o contexto teórico. Mas como que começa uma grande operação? Por onde que é? O delegado da Polícia Federal lá fica sabendo de quem são os agentes que participam de organização criminosa? Senhores, tudo começa de baixo e a informação é a chave. Eu não sei se vocês conhecem, mas a PM tem serviços de inteligência. Eu não sei quem já ouviu falar nisso. Todo mundo fala, né? Ali no Código Penal, a PM tem o trabalho ostensivo e não investigativo. A PM tem grupo de inteligência. A PM tem os chamados SOINs, que são agentes de inteligência da própria Polícia Militar,
que colhe muitas e muitas e muitas informações. E essas informações muitas vezes são passadas para a própria Polícia Civil e seus setores de polícia especializadas. E com essas informações inicia-se uma investigação. Então, quando vocês verem lá naquele inquérito policial, naquela denúncia, essa autoridade policial teve conhecimento através de uma suposta denúncia anônima. Não existe denúncia anônima, gente. Não existe denúncia anônima. Todo o trabalho investigativo da polícia, a polícia trabalha muito, é baseado dentro de fatos. É baseado dentro de elementos de informação que futuramente vão virar prova dentro de um processo penal. Posteriormente a isso, as polícias civis especializadas, nós temos também na Polícia Federal núcleos operacionais, que são os GIS, que são os DEFOC, que são núcleos especializados para que, consequentemente, consiga-se estudar até onde vai a ramificação daquela operação. Tendo em vista que as organizações criminosas não atuam somente com o tráfico de drogas. As organizações criminosas atuam com o tráfico de armas. As organizações criminosas atuam com contrabando de vinhos. As organizações criminosas atuam também com diversos estelionatos. E para que a gente possa chegar, a polícia, claro, longe de mim, para que a gente possa chegar nesses grupos, é necessário tecnologia, é necessário inteligência, é necessário recurso. Senão, eu não chego. É por isso que o nome é organização criminosa. Se fosse o contrário, seria desorganização. O crime, de fato, é organizado. E vocês vão conseguir compreender isso mais à frente. Outras agências também integradas, que são os FIPOS e os GAECOS, grupos de promotores que se organizam para investigar, para colher elementos de informação tão somente a respeito de organizações criminosas. Os promotores não trabalham com outra coisa, somente com combate ao crime organizado. Então nós temos grupos especializados, com promotores, com delegados, com agentes, que analisam todo o escopo e a cadeia de transição de uma organização criminosa. Senhores, o que o advogado, quando está sendo contratado por um cliente ou foi contratado por um familiar, precisa saber no momento que aquele suposto flagrante acaba de acontecer na sua região? Primeiro, nós precisamos entender aquele ponto que eu falei lá inicialmente. A informação é a chave para a polícia, é a chave para a defesa também. É a chave para a acusação, mas também é a chave para o advogado. Vocês precisam entender as entrelinhas, o que está escondido. Nem sempre tudo está visível aos olhos do advogado. Esqueçam a regra do jogo. Esqueçam a ampla defesa. Esqueçam o contraditório. Isso existe num fantástico mundo de bolos. No direito não funciona dessa maneira. Na vida prática, pelo menos. Aqui eu vou trazer para vocês, lá na frente, um meio de vocês conseguirem identificar as grandes operações através de uma base do Google. Tá? Tem uma maneira de vocês conseguirem entender quando possivelmente será deflagrada a grande operação. Eu vou dar de bônus para você no final. O flagrante, gente, o que eu preciso analisar para identificar que aquilo pode ser uma grande operação? Até para que vocês possam cobrar melhor. Porque uma coisa é um flagrante de um crime comum. Outra coisa é um flagrante de um crime que o seu cliente vai responder por uma imputação de organização criminosa. Certo? Então, para que vocês lá na questão se arrependem, é necessário entender como se deu a prisão. O cliente, ele foi ouvido às pressas. Eu vou dar um exemplo claro. Certa feita, estava eu lá no tráfico, a Delegacia de Repressão, a combate, a entorpecentes e organizações criminosas, quando o meu cliente tinha acabado de ser preso, e eu chego lá por volta de 7 horas da manhã, o cliente foi preso às 5, não sei se vocês vão entender, geralmente a deflagração de operações ocorre de manhã cedo, então se você não quiser ser preso, acorde antes de 5 horas, é muito importante essa parte, se a polícia não quiser bater na porta, e eu chego na delegacia para poder ouvir, acompanhar pelo menos a oitiva do meu cliente, e o delegado já tinha ouvido. Eu cheguei, o cliente ainda não tinha chegado, eu estava em contato com a própria família, o delegado entrou pelas portas dos fundos da delegacia, subiu, ouviu supostamente tudo que ele tinha para falar, e quando eu chego para acompanhar, já estava tudo pronto. O auto de prisão em flagrante, o interrogatório, tudo que ele tinha falado, nome de ciclano, fulano, beltrano, e aí eu chego no cidadão, tudo com ele, você é maluco, eu não falei nada disso. Ou seja, quando eu começo a desconfiar, por que o cara foi ouvido às pressas? Porque, gente, eu preciso de um fator motivador para deflagrar a operação. E para isso eu preciso que naquele boletim de ocorrência, naquele auto de prisão em flagrante, a autoridade policial conste nome de outros alvos, locais, informações sensíveis. Eu preciso disso para que lá na frente eu possa provocar a autoridade judicial, o magistrado, a respeito do meu pleito de busca e apreensão ou de prisão preventiva. Então, preciso ter uma mínima fundamentação para pedir ao magistrado: excelência,
eu preciso, baseado nessas informações aqui, fazer uma busca e apreensão na casa de fulaninho de tal, porque tem 5 fuzis que esse caninho que foi preso falou que tinha. Na verdade, o delegado ele já sabe dessa informação. Mas ele precisa dessa informação postada no papel, através de uma pessoa que foi presa, através de um colaborador, através de uma informação fundamentada para eu poder requerer a autoridade judicial. É dessa forma que funciona. Muitas vezes, não estou falando que são todos, tá? Um outro ponto importante, observe todo o APF. Geralmente prisões que são feitas fora da cidade, fora da região, um pouco mais afastado. Aqui em Irecê, por exemplo, a gente tem áreas de rodovia, a gente tem áreas de PR, a gente tem áreas que são um pouquinho mais afastadas dos grandes centros. Nessas prisões, às vezes a gente vai encontrar alguns elementos fáticos que vão dar indícios de que ali não só tem uma prisão simples, de que ali não é somente mais uma apreensão de droga. E não descredibilize o fato de que, por apenas ser um pontinho, por apenas ser ali uma broxinha de maconha, 10 gramas de cocaína, aquilo ali não seja um substrato para uma grande operação. Porque o importante não é o que foi apreendido, é o que está sendo descrito, é o que está sendo narrado, é quem o seu cliente conhece, é de onde ele comprou a droga, é onde ele foi buscar essa droga, e assim sucessivamente. Então observem os detalhes, as nuances. Um outro ponto constante, busque apreensão para apreender dispositivos eletrônicos. As grandes operações, é que eu já falei para vocês sobre as provas digitais, precisam ter contato com elementos, principalmente do telefone do alvo, ou de pessoas próximas ao alvo. Porque dali eu vou conseguir, através de um dispositivo chamado UFED, da empresa Celebrite, copiar, extrair, rushar todas as informações, seja de mensagem, seja de áudio, seja de foto, seja de vídeo, seja do que vocês imaginarem. E dali eu vou conseguir fazer uma ligação específica para chegar no alvo. Lá na frente eu vou falar com vocês sobre provas digitais. Esse caso aqui, para que vocês entendam a importância de se observar como um flagrante foi feito, e aqui eu trago um caso prático, só vou pedir para vocês para ter um pouquinho de cuidado com as fotos, porque às vezes a gente acaba arriscando ali e sai o nome do cliente. Esse caso específico é uma operação lá em Salvador, denominada Operação Tarja Preta, e aí vocês vão entender Tarja Preta porque é relacionado à facção Bonde do Maluco. Ó, Maluco, Tarja Preta, Remédio, os caras são muito criativos. Gente, o cidadão, que é um dos líderes da operação, ele estava sendo procurado por muito tempo. Ele tinha 2 mandados de prisão que não eram da vara de organização criminosa. Eram de outras demandas. E aí, se lembra que eu falei a vocês que aquela denúncia anônima, ela não existe? O que é que acontece? Os policiais dessas especializadas, senhor delegado, obtiveram informações de que o foragido, fulano de tal, CPF tal, filho de tal, nascido na data tal, mais conhecido como, apresento o vulgo dele aqui, indivíduo de altíssima periculosidade, uma das principais lideranças da facção criminosa baiana, popularmente conhecida como BDM, que ultimamente se aliou ao primeiro comando da capital PCC, figura no banco do crime, no baralho de crime das características da Polícia de Salvador, da Bahia, com o ar de ouro, em razão de sua relevância para o crime organizado desse estado. Aí vem a parte importante aqui. Preste atenção uma coisa. Verificamos que fulano de tal está utilizando o nome falso C, apresenta o nome falso dele, CPF, filho de, aqui. Por que eles apresentam filho de quem e CPF para confirmar as informações? Às vezes a alteração do indivíduo acaba tendo uma falha, e nessa falha a polícia identifica quem é ele. Solicitamos diligências para os policiais federais de outros estados e acabamos por localizar na cidade de Indaiatuba, São Paulo, no endereço Rua Doutor Pedro Nascimento, e verificou-se no dia 4/5 o registro de entrada no condomínio situado no endereço já apresentado na informação. Vejam bem, o cidadão ele não estava aqui em Salvador, lá em Salvador, estava em São Paulo, certo? Ele tinha mandado de prisão de Salvador, ele não tinha mandado de prisão de São Paulo. A autoridade policial, magicamente, identificou que ele estava num condomínio em São Paulo. Mas, para além disso, eu preciso confirmar essa informação de que ele estava naquele condomínio. E como que eu confirmo essa informação de que ele está naquele condomínio? Simples. Eu vou ali e consulto na lista de moradores. Fulano de tal está morando aqui. Mas aí tem um ponto importante. Quem autorizou? Quem permitiu à Polícia Federal consultar os estrados de movimentação, de entrada e saída dos moradores daquele condomínio? É necessário uma autorização judicial ou eu posso chegar e fazer assim qualquer isso? Contraditório, ampla defesa, regra do jogo? Não vai ter, não vai ser respeitado.
Para além disso, certa feita eu fui protocolar uma petição de urgência, o juiz respondeu 3 dias depois. Mas aqui, neste exato momento, na data do dia 7/5/2020, às 13 horas, há uma equipe de policiais federais composta pelos agentes fulano de tal, em frente ao endereço ocupado pelo local, onde foi confirmado visualmente sua presença. Ou seja, os caras já estão montando campanha na frente do cara. Na frente da casa ali, sem chegar nada, sem chegar mandado, sem chegar autorização, sem chegar nada. Já tem uma campana esperando o quê? O mandado de busca e apreensão para o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de fulano de tal. Senhores, eles tinham mandado de prisão, né? Eles tinham mandado de prisão em mãos. Era só esperar o cara sair, né? Prendeu o cara, 1 hora ele sai. Ele não ia ficar ali dentro o dia todo. O cara tinha uma vida lá em São Paulo. Pra que eles queriam mandar de busca e apreensão? Telefone, notebook, informações, elementos de crime que estivesse dentro daquela residência. E para além disso, eles ficaram lá na frente da porta, esperando mesmo. Percebeu? Aí acontece o seguinte, chega o mandado de prisão. Isso aqui foi mandado 1 hora, tá? O mandado de prisão chegou 1h15. Eu juro por Deus, eu nunca vi um mandado de prisão tão rápido na minha vida. Chegou no processo às 13 horas e 15 minutos. Percebendo a movimentação dos policiais no local, o acusado tentou evadir pulando o muro dos fundos da residência. Momento em que fraturou seus 2 tornozelos e foi preso. Ao ser abordado pelos policiais, ofereceu resistência à prisão, alegando ter outra identidade, utilizando nome falso, sendo preso em flagrante pelo crime de falsificação também. Aí já imputaram outro crime no cara. Por ter apresentado documento falso aos policiais federais, foi levado ao APF, encaminhado à sede do Estado Federal, lá em São Paulo, que converteu a prisão no flagrante em preventivo. Aqui vem um ponto importante. Tem um termo aqui, que é o termo de consentimento de acesso a dados, essa última foto que vocês estão vendo, que os policiais pediram, gentilmente, é claro, para que ele pudesse assinar, para ter acesso a todos os dispositivos eletrônicos. E ele, claro, gentilmente também, assinou. O cidadão estava com os 2 tornozelos quebrados. O cidadão é um alvo prioritário da Secretaria de Segurança Pública. É um cara que, segundo eles, comanda uma das maiores operações, uma das maiores organizações criminosas da Bahia. E aí eu pergunto a vocês acham que eles iam assinar esse termo aqui, de consentimento, acesso dos dados do telefone, do notebook, de tudo que foi apreendido na casa dele? Mas a Polícia Federal falou que ele assinou. Senhores, voltando ao ponto importante que eu disse logo cedo, sobre a principal prova daqui a pelo menos 2 anos, 3 anos, os ministérios públicos, o GAECO, o pessoal não vai mais ouvir testemunho em ação penal. Certa feita, eu fui fazer uma audiência lá em São Paulo e o Ministério Público dispensou todos os agentes policiais federais. Só a defesa tinha rolado e aí a defesa acabou ouvindo. Esse é um ponto importante, vocês saberem fazer a resposta à acusação. No momento que eu confio na denúncia do Ministério Público, que apresenta todos os delegados, todos os agentes, todas as pessoas serão ouvidas, e eu apresento as testemunhas de conduta do meu cliente, a mãe, a irmã, que nada viu, nada sabe, nada soube, e eu quero fazer pergunta aos agentes estatais, naquele momento que eu não arrolo os agentes estatais na minha resposta à acusação, e o promotor chega na audiência e dispensa, acontece o quê? Já foi. Você não vai conseguir inquirir delegado, você não vai conseguir inquirir agente, você não vai conseguir questionar ninguém. Se eles informarem e dispensem, você não poderá ouvir. Então é necessário também arrolar. Por exemplo, lá em Salvador, na próxima Operação Tarja Preta, a gente arrolou todo mundo que se envolveu na prisão desse indivíduo. O Ministério dispensou. A gente está ouvindo todo mundo, um por um. Tem mais de 20 pessoas. As provas digitais, gente. Interceptação telefônica, interceptação telemática, sequestro de nuvem, guardião, vigia, habilitagem, o que é isso? No momento que eu tenho a autorização judicial do magistrado para interceptar uma organização criminosa, alvos prioritários dessa organização criminosa, o delegado ele vai solicitar ao juiz e o juiz vai encaminhar um ofício para a operadora, onde essa operadora vai realizar as implementações. O que são implementações? A operadora, senhores, não grava a sua conversa. Existe lei de proteção de dados. Então, a conversa que você está conversando com o seu namorado, com o seu ficante, com o seu amante, não é gravado, pode ficar despreocupado. Mas no momento que vocês têm um telefone interceptado, essa ligação ela vai ser
transferida. Eu não sei, acho que todo mundo aqui é muito jovem, mas talvez vocês tenham visto em novela, quando aquelas pessoas da novela, bem antiga, pegavam o telefone, discavam o contato para a central, pedia para que a central transferisse para fulano de tal. Hoje em dia esse processo ele é feito de forma automatizada. Eu não preciso ligar para a central. Se eu pegar meu telefone aqui e fazer uma ligação, a ERB, a estação rádio base aqui da localidade de Irecê, vai transmitir os meus dados de ligação para a ERB estação rádio base lá em Salvador, se quiser falar com a pessoa lá agora. Só que, no momento que esse indivíduo começa a ser interceptado, através do sistema Vigia, que inclusive é um sistema brasileiro de telecomunicação, esse sistema Vigia transmuta essa ligação, desvia para as autoridades policiais que estão acompanhando o caso ou o Ministério Público. E esse desvio, ele é encaminhado o áudio daquela ligação e a bilhetagem, que são as informações daquela ligação. Quem ligou para quem, aonde, quando, etc. Quando esse desvio é realizado, essa ligação cai numa caixinha de um sistema chamado Guardião. E esse sistema Guardião ele é responsável por efetuar a armazenagem daquela ligação. Logo em seguida, os policiais vão ouvir o que foi dito e vão transcrever aquelas informações, porque o juiz não vai escutar o nenhum. Então, os policiais escutam, transcrevem e chegam no processo. Perfeito? Até aí deu para entender? As interceptações telemáticas. O que são interceptações telemáticas? Do mesmo jeito que as interceptações telefônicas, as interceptações telemáticas têm o objetivo de puxar tudo dos seus provedores de internet. Então, mensagens, e-mails, Telegram, Signal, redes sociais, Facebook, Instagram, tudo que está sendo conversado ali, no privado de vocês, pode ir para uma operação. Basta que essas interceptações telemáticas sejam realizadas no aparelho telefônico de vocês. Sempre me perguntam muito, o WhatsApp é seguro? Gente, o WhatsApp ele tem uma criptografia chamada criptografia de ponta a ponta. Ou seja, é muito difícil para se interceptar. E no momento que a autoridade policial requisita e a autoridade judicial defere, é encaminhado um ofício para a empresa Facebook, que hoje é dona do WhatsApp, não confundam, é encaminhado esse ofício e esse ofício ele é respondido. E às vezes o WhatsApp manda a autoridade judicial para cada porra, não vou dar não vou dar, liberar. E aí começa a confusão. É por isso que teve uns 2, 3 anos aí que vocês viram que o WhatsApp cessou no Brasil todo. Parou por 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque houve decisões judiciais solicitando para que o WhatsApp encaminhasse determinadas distrações. O WhatsApp não encaminhou, suspende o WhatsApp no Brasil todo e começa aquela briga política. Mas, ordeiramente, dentro de operações policiais simples, dificilmente sua conversa do WhatsApp vai parar lá na mão da Polícia Federal. O dificilmente, gente, significa que é possível, mas é provável. Não confunda. Pode ser que apareça você dessa sorte. E aí, paciência. Um outro ponto importante. Sequestro de nuvem. Tá, Thales, tudo bem. Eu vou deletar aquela conversa de WhatsApp e vou pagar aqui a nuvem da E, né, o iCloud, se eu não me engano. E aí eu vou armazenar todas aquelas informações lá. Aquilo ali também pode ser sequestrado. Nos seus últimos 5 anos. Então, tudo que você fez nos últimos 5 anos, comece a repensar. Não sei se foram coisas boas, mas possa ser que um dia possa estar lá. E aí também, não só o iCloud, tá? Mas temos também o Dropbox, o Drive, que é muito possivelmente ali da Google. Temos o OneDrive, enfim, diversas plataformas de nuvens que também podem ser sequestradas. Qual o papel da defesa? Como que eu consigo combater isso? Está lá as informações de que o cliente trabalha com a organização criminosa, mandou matar fulano de tal, ciclano beltrano, é um algo extremamente perigoso. Como que eu trabalho com isso? Senhores, eu falei das provas digitais, que vocês precisam entender as provas digitais, porque nós precisamos atestar a credibilidade da prova. O sistema vigia que o agente escuta a ligação pelo guardião e transcreve as informações do vigia e depois exporta aquele relatório para a autoridade judicial, ele pode ser agitado, né? E aí talvez fulano de tal não tenha dito que ia matar Beltrano. Talvez o agente colocou aquela informação. E aí o advogado faz o quê? Porra, tem uma conversa sua lá que você mandou matar o cara, velho. Se tá lá é verdade. O Ministério Público não vai colocar uma informação daquela, você já falsa no processo. Será? Não sei, não confio. Atestem a credibilidade da prova.
Como essas interceptações foram requisitadas? Como o período de interceptação foi respeitado? Na Lei 12.850 de 2013, a gente não tem a definição de como as interceptações devem ser feitas. Mas vocês vão encontrar a lei de interceptação telefônica, que é muito. Só que, às vezes, a operadora ela não atende determinado período. Eu vou interceptar do dia 1 ao dia 15. Chegou no dia 16, às vezes o cara esquece de apertar o botão. E aí, às vezes, também o seu cliente é ouvido no dia 16, entregando um carregamento de 250 quilos de cocaína. E aí, aquele dia 16, ele vale ou não para o seu cliente ser condenado? Observe as provas digitais. Outro ponto importante, quando vocês forem futuramente até a sede da Polícia Federal, requisitar os extratos, as informações que foram obtidas através dos agentes daquela operação policial, solicitem também o acesso ao sistema READ do Guardião, que é da empresa Dígito. É importante vocês solicitarem, porque sem o READ vocês não conseguem abrir o Guardião. E eu já vi muito em operação, o advogado, por exemplo, tinha uma operação lá no Paraná, em que eu fiz a solicitação das exportações e eles não mandaram. Aí mandaram o sistema Guardião, mandaram as informações, como que eu consigo abrir, etc, etc. Só que não mandaram o READ. E aí, eu insistindo. E o juiz apresenta a acusação. Não vou apresentar, apresente, não vou apresentar, apresente, não vou apresentar. Tá faltando. Ao ponto que os advogados lá me ligaram. Apresenta essa porra, os caras tá preso. Eu falei, velho, não vou apresentar. Por que tu não vai apresentar? Os caras já mandou tudo. Eu falei, não mandou. É só você abrir, clicar aí no sistema que você não vai conseguir ver as interceptações. Você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir identificar a integralidade. Não, mas os caras mandaram aqui, a gente vai apresentar essa postulação, mas aí geralmente a gente apresenta genérico porque a gente vai discutir o mérito depois. Eu, tá, mas vocês abriram? Aí criaram um grupo dos advogados. Ninguém abriu. Receberam as informações, tava lá, numa página do Drive que eles tinham mandado. Todo mundo achou que chegou, ninguém abriu. Todo mundo fingiu que chegou, todo mundo fingiu também que viu, e tá tudo certo. Ou seja, todo mundo apresentou essa acusação, menos eu. Só que lá na frente, ninguém vai poder depois combater aquela prova se foi legal ou não, porque o seu primeiro momento de falar era na resposta à acusação. E aí que tá a importância de vocês entenderem o sistema por dentro. Não adianta só ter acesso à rede superficial, à base da plataforma. Eu preciso ter acesso aos tratores que fazem com que aquele arquivo abra. É basicamente um PDF. Você tem como abrir o arquivo PDF se você não tiver o Adobe instalado? Não tem como, entendeu? É essa a lógica. O outro ponto. Eu preciso do acesso a todos os extratos e relatórios produzidos através do sistema Vigia. Por quê? Você lembra que eu falei que os agentes transcrevem e ali é editável? Aquela edição, ela é auditável. Eu consigo entender quem foi que mexeu, quem foi que alterou, qual horário, quando foi. E dali eu consigo contrapor aquela prova. Aí, às vezes, vocês vão me dizer, tá, mas o magistrado, por diversas vezes, tem diversas decisões, por do STJ, informando que as provas essenciais já estão ali e que não vai mandar prova para a defesa. Insistam, briguem. A gente já conseguiu no escritório, pelo menos. E aqui também tá no bônus que eu vou mandar para vocês aí no final da palestra, o modelo de petição, como vocês requerem essas extrações. Senhores, busquem a correlação das datas de implementação, datas de diálogo e acesso no sistema. Foi o que eu acabei de falar. É importante vocês entenderem a prova que está produzida lá no processo e auditar aquela prova quando você tiver o sistema. Mas é muita coisa, paciência. Aí você cobra muito também para fazer isso. Aqui está a foto do Reader, tá? No sistema Guardião, vocês precisam ter acesso. É imprescindível, senão vocês não conseguem acessar. Outro ponto. Aqui é o modelo de requerimento do delegado, onde ele solicita a autoridade judicial para que defira o início da interceptação telefônica. Então, ele solicita acesso ao sistema Vigia, portal Jude, Infoguard. Para além disso, acesso aos bancos de dados cadastrados dos operadores de telefonia, os dados cadastrados e localização da ERB em tempo real, piretagem, local de operação do telefone. Deixa eu ver, porque eu sei. Fornecer também o rastreamento dos aparelhos das ligações efetuadas e recebidas da linha-alvo. Manter, presta atenção nisso aqui, ó. Manter a linha-alvo, letra E, manter a linha-alvo em funcionamento, mesmo sem crédito, ou caso o aparelho celular seja produto de ilícito. Quando o aparelho celular é produto de ilícito, geralmente a pessoa faz o quê? A vítima chega na delegacia e bloqueia, certo? Ele tá falando, deixa o telefone ativo, eu quero que o telefone fique ativo, mesmo se tiver sem crédito e mesmo se tiver restrição de roubo, tá? Por quê?
Eu preciso também que, quando solicitado por parte dessa equipe de investigação, a operadora envie mensagens promocionais para identificação remota da localização e rastreamento dos aparelhos utilizados pela linha-alvo. O que é que o delegado pediu aqui? Presta atenção. O cliente, que muito possivelmente pode estar envolvido numa organização criminosa, ele não é novo no crime. Ele geralmente tem uma certa expertise. E ele sabe todas essas informações aqui, certo? Muitas das vezes, eles só vão falar através de WhatsApp, por vídeo, que para ele, inclusive, é mais seguro. Não foi o que falei, é eles que fazem, tá? E um outro ponto importante, eles vão evitar se conectar pela linha. Vocês às vezes vão falar assim, doutor, eu não posso falar pela linha. Ele tá falando a ligação direta do telefone, tá? Então pegar ali e discar como fazia os mais e os incas. Hoje todo mundo só faz por WhatsApp também. Só que aí o delegado não consegue achar esse cara. Eu não consigo verificar se ele está utilizando os dados do WhatsApp. Eu não consigo interceptar ele através de uma ligação telefônica. Eu vou mandar uma mensagem promocional da operadora para esse miserável, ele vai clicar naquela porra. E aí quando ele clica, as informações de localização chegam no sistema da polícia. E aí achou. É assim que acontece. Senhores, bilhetagem. O que é bilhetagem? Falei para vocês, é o registro das ligações. Quem ligou, para quem ligou, aonde ligou, qual foi o período de tempo daquelas ligações, quantos áudios estavam falando ali naquela ligação. Às vezes tem ligação que tem mais de 2 pessoas, faz ligação conjunta, 3, 4, 5, 6. E a bilhetagem é justamente esse relatório, essa exportação, tá? Sem um conteúdo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Já vou explicar o que são dados e metadados. Os dados de um determinado produto, de um determinado arquivo, esses dados, eles são o próprio arquivo. Ou seja, uma foto. Quais são os dados? A foto. A foto são os dados. Aquela pessoa lá, bonita, na praia, tirando a foto. Quais são os metadados? As informações daquela foto. Qual o tamanho daquela foto? Qual o tamanho daquele arquivo? Aonde foi tirada? Qual horário foi tirada? Quando foi tirada? De onde foi tirado? Esses são os metadados. Então é importante que vocês entendam sobre dados e sobre metadados. Por quê? Para mais importante do que saber o que é saber como pedir. Porque no momento que você atravessa uma petição pedindo, eu quero os dados da bilhetagem daquelas... O juiz sabe que você não está sabendo o que está pedindo. O Ministério Público sabe que você é verde. Todo mundo sabe que você vai tomar um nó, você vai tomar um drible. É assim que funciona. Outro aspecto, análise de estação rádio base, R. Pessoal, vocês precisam dominar R. O que é R? Já falei aqui. A ligação é encaminhada, transmitida para uma central, para uma base, que geralmente é uma antena, automaticamente encaminha-se para a operadora que desvia a ligação. Pronto. Vocês não vão ficar discutindo com a prova. Um meio. Vocês vão discutir a realidade. E é por isso que muitos advogados ganham dinheiro e outros não. Quer ver esse cara falando, meu cliente não fez, e discutindo, aí você vê diversos vídeos de advogado discutindo, gritando, querendo matar o juiz. Gente, é a prova, é a nulidade, é o segredo. É assim que a gente consegue desarticular uma grande operação. É assim que a gente consegue, não talvez nos tribunais, mas no STJ, no STF, porque a garantia da prova é o manual do processo penal. Perfeito? Então o advogado tem que estar atento nisso aí. Outro ponto, gente, não fale, não seja preso, não morra. Parece estranho quando a gente escuta isso, mas atuar em organizações criminosas, gente, não é para qualquer um. Atuar nessas demandas de grandes operações é um pouco complexo. Tudo isso que eu falei para vocês, sobre formas de interceptação, sobre formas de extração de dados, tudo isso, para além de ser feito com o cliente, pode ser feito também com você, advogado, que é o detentor da informação. Se eu não consigo pegar aquele cara, se aquele cara não fala com ninguém, tem uma pessoa, na verdade, 2 pessoas que aquele cara vai falar. A primeira é a mãe dele. E a segunda? O advogado. Então, gente, o jogo não é justo. Não existe jogo justo aqui, tá bom? A gente parte desse pressuposto. Requerimento de apresentação de todos os meios de provas, nulidades, integralidades. Resposta à acusação, gente. Não fale. A resposta à acusação não pode ser genérica. Eu falei desde o início. No momento que vocês têm a oportunidade de entrar num processo desse tamanho, o primeiro movimento que vocês vão fazer é a defesa, é a resposta à acusação, certo? Essa resposta à acusação não pode ser cega, ela não pode ser genérica. Vocês precisam trazer ali naquele primeiro momento, vocês têm contato com os fatos, todos os requerimentos da defesa. Senão preclui, senão você perdeu, senão você não fala mais. É importante que vocês entendam tudo isso que eu falei,
porque é nesse momento da resposta à acusação que vocês vão conseguir pleitear. Perfeito? Então, não falhem. Porque às vezes, eu vi o doutor João falando aqui, seu próprio colega advogado vai chegar lá no presídio, muitas das vezes, e vai falar, ó, seu advogado apresentou uma resposta à acusação aqui de 2 páginas, dizendo que vai apresentar um mérito no final do processo. Ele não te defendeu, porque aqui é um crime de organização criminosa. Ele não pediu acesso às interceptações telefônicas. Seu cliente foi apreendido. Ele não pediu acesso às extrações de dados do seu telefone. Ele não vai ter como te defender. E aí o cliente vai fazer o que com você? Outro ponto. A indicação da base utilizada para a criação do laudo. O exemplo. O GAECO, por exemplo, eles têm a possibilidade de confeccionar laudos, de confeccionar informações e técnicas no processo. Vocês vão ver isso lá na frente. Esses laudos, eles precisam ser fundamentados. Com base em que o cara fez isso? Para você, enquanto advogado, lá na frente, se quiser, poder contratar um perito em prova edital. Por exemplo, o professor Júlio Luiz, que é lá de São Paulo, ele é um excelente perito. Ele pode atestar se aquela cadeia de puxão da prova ela foi devidamente resguardada. Ele pode atestar se aquela interceptação telefônica ela foi devidamente analisada dentro do período. Ele pode identificar, inclusive, a estação rádio base. Pô, Thales, eu não consigo, eu não sei, não aprendi ainda. Peguei uma operação amanhã, não tem problema. Vocês podem contratar um perito para especificar qual foi a base, qual foi a fundamentação para os extratos, os relatórios que chegam, de todas as informações contra o seu cliente. Certo? Para além disso, senhores, eu quero trazer para vocês, mais cedo eu disse que as regras do jogo não existem, acabei de falar novamente, um ponto muito importante para vocês se atentarem. Cliente é cliente, advogado é advogado. Cuidado, e não misturem as coisas. Às vezes a gente pensa que o juiz é imparcial, nem sempre o juiz é imparcial. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Essa aqui é uma audiência, só para a gente contextualizar, em que esse indivíduo é um dos alvos da organização criminosa. Essa aqui é a juíza. Esse aqui é o servidor e aqui são os advogados. Vou passar para ver se vai. Olha lá. Não rodou. Roda manualmente para mim aí, por favor. Esse vídeo, consegue? Se puder aumentar um pouquinho o som. Entendi. Qualificação do preço, tá? De onde você mora, então. Isso. Entendi. São Paulo. Presta atenção nessa tela aqui, gente. A tela de baixo, a tela dele, tá? Audiência por videoconferência. Tá bom, eu vou fazer. Eu tô fazendo pergunta. Olha a cara dos advogados. Tem pergunta, doutora? Doutor Hélio pergunta. O pau quebrando e a gente tá perguntando, doutor, o senhor tem alguma pergunta? Nada tá acontecendo. A juíza não sabe de nada. Ela tava ali parcialmente. Vocês acham mesmo? Ela tá fazendo as perguntas, talvez a qualidade esteja um pouco ruim aqui, mas ela tá de cabeça baixa, e me parece, não sei, mas me parece que ela tá no telefone ali, esperando alguma coisa. Ela, doutor promotor, tá bom, eu não tenho mais perguntas. E aí dá um delay de uns 30 segundos, os caras invadem a casa, prende o cara, agonia, confusão. Só que, na verdade, essa casa, em verdade, é o escritório do advogado. E o advogado estava fazendo a audiência com o cliente com mandado de prisão em seu escritório, acreditando que a polícia não ia bater lá. Só que, muitas das vezes, gente, aquele link que é encaminhado para a gente fazer audiência por vídeo pode ser rastreado. Só que para partir desse rastreamento, precisa vir da onde? Da serventia da vara, né? Quem manda o link é o juiz.
E aí, será que o juiz sabia? Não sabia? Sim. Senhores, vivam como se estivesse monitorado. Advogado precisa ter discernimento. Advogado precisa saber o que conversar no telefone. Muito cuidado com o que vocês falam. Às vezes, uma informação simples, uma informação que parece ser boba, pode te colocar diretamente numa organização criminosa. Outro ponto importante: a Polícia de São Paulo pagou 15 milhões para usar um programa espião de tecnologia israelense. Não é o Celebrite. Esse dispositivo, ele intercepta mais de 10 mil aparelhos de telefone por segundo, tranquilamente. Esse dispositivo, ele não precisa de autorização judicial. Ah, Thales, mas não pode. Pode. Quem disse que não pode? Não pode estar no processo. E aí talvez o número do advogado está nesse dispositivo aqui. E aí talvez você pense que a Constituição fala que não pode, né? A conversa com o advogado, cliente, ele precisa ser reservado. Esquece isso, gente. Talvez você caia numa organização criminosa se não prestar a devida atenção. Cuidado com o que vocês conversam. Às vezes o cliente fala, ó, avisa para fulana de tal, você vai atender ele na presídio, que eu preciso mandar o cachorro tomar banho amanhã. Não é seu papel mandar a porra do cachorro tomar banho. Ele se vire para mandar essa informação. Não é você que vai mandar essa informação. Quer ver um cachorro? Não é um cachorro. E o banho? Não é no pet shop. E aí você mandou uma informação. Quem mandou? O advogado. Ele não, às vezes não tem contato. Aí você vai no preço federal, que tudo é gravado. Beleza, vou mandar um cachorro tomar banho. E aí o cara levou um cachorro, um caminhão carregado de 250 quilos de droga para o pet shop. E aí você passou a informação. Ó você na organização criminosa. Ah, não sabia. O garoto vai bater na sua porta, 5 horas da manhã. Ponto importante, gente. Que querem, pessoas que querem, né, ser advogados da área criminal, tem um CNPJ. Vocês precisam declarar tudo aquilo que vocês recebem. Ah, doutor, mas o cara pagou 500 reais. Declare. O cara pagou 1.000 reais. Declare. 10 mil, 100 mil, 50 mil. Declare. Você precisa ter um CNPJ. Você precisa ser registrado. Se não tem CNPJ, você não existe. Você vai receber na pessoa física. Às vezes seu cliente fez um sequestro relâmpago, mandou a pessoa transferir para você o dinheiro. Ó, doutor, tá pago os honorários. E jogar na tua conta. Aí você não declarou. Aí você não tem CNPJ. Cai na sua conta pessoa física. Aí você vai explicar que é advogado. O ganho vai bater na sua porta. Cuidado. Outro ponto importante. Saiba dizer e manter o não. Gente, a gente atua com diversos advogados, infelizmente, lá no escritório, que respondem hoje ao processo por organização criminosa, que inclusive estão presos por processo de organização criminosa. Todas as vezes que eu converso com os colegas, né, que ainda somos colegas, não foram exonerados, não perderam o carro, perderam a carteira, eu sempre pergunto, cara, por que você não disse não nisso aqui? Pô, doutor, falei que não ia fazer, ofereceu 1.000, ofereceu 10 mil, ofereceu 20 mil, eu aí não consegui. E aí fiz, de fato, a tentação bateu. Gente, não adianta você falar o não pela primeira vez. Você precisa falar reiteradas vezes. Mantenha o não. Não faço. Sou advogado. Atuo no processo. Não quero saber dessa informação. Não mando recado. Não tem conversa. Não levo nada para presídio. Ah, mas o cliente, ele se vira lá no presídio. Liga para Carlos, que conhece o diretor lá, e vai mandar botar uma conta dele. O balde, o saboneiro, quem estiver precisando do problema dele. Seu trabalho é processual. Evitem. Ah, mas eu vou comprar e vou levar. Não façam. Você não sabe quem é o cliente de vocês dentro do presídio. E quem tá lá dentro para poder pegar você numa situação de má fé. Não façam. Advogado não leva pertence. Advogado, senhores, não coloca cliente dentro de carro. Pelo amor de Deus. Ah, mas o cara vai com audiência aqui no fórum, é perto, não tem problema. Eu vou no meu carro, você vai no seu. Mesmo não tem um carro, vai andando, vai correndo, se vire, problema seu. Eu vou dar a vida por você lá dentro, na audiência. Mas aqui fora, a gente nem se conhece. Esquece. Tenham cuidado. Saibam dizer e manter o não. Aqui a gente tem um trecho de um processo lá do escritório em que a advogada, aqui é uma denúncia do Ministério Público, tá? Verifica-se que diversos advogados agem como informantes e mensageiros internos ao crime. Esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos, os criminosos que estão lá de fora, nas unidades prisionais, através de catuques, que eles chamam de bilhetes, que são levados durante as visitas aos presos, o que viabiliza concretamente
ato de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento de toda a facção. Perfeito? Aí aqui tá 2 colegas que a gente defende. E ali, basicamente, eles trazem o seguinte. Todo o presídio, vocês já ouviram aqui, quando o advogado chega, tem um registro de entrada e saída. Chegou no horário, vai entender qual o preço e a saída dele concluiu o atendimento, também vai estar registrado. Aí o Ministério Público, o GAECO, faz uma solicitação ao presídio e entende o seguinte. Diagrama de visitas ao preso, João Andrade. Geralmente, eles fazem uma comparação lá no processo, eu não trouxe aqui, mas geralmente, com o advogado da região que tem mais processo criminal, o cara fez 50 visitas. O cara fez 50 visitas, se eu não me engano, no intervalo de 1 ano. Aí o cidadão aqui, nosso cliente, ele fez um total de 574 visitas. Ele e essa menina aqui, a um único no intervalo de março de 2019 a abril de 2019 a abril de 2021. São 574 visitas ao interno, com diversas horas de conversa. Tá, mas isso aí é algo suspeito? Não necessariamente, a gente pode relevar, talvez o cara gosta muito de conversar, paciência. Mas o problema é o que acontece lá fora. E aí identificou-se. Aqui eu não vou trazer para você, mas tem uma foto aqui de um cidadão com a cabeça cortada. Identificou-se que no dia da visita de fulano de tal, o atendimento foi realizado ao preso. Lá fora, eles mataram um determinado cidadão de uma facção rival. E aí eles interceptam o bilhete de um outro traficante da organização criminosa. Ele fala o seguinte. Levamos o Fernandinho, tá aqui no meio. Levamos o Fernandinho pra mata e cortamos a cabeça dele. E mais, não demos nenhum tiro nele para não queimar a favela. E enrolamos ele na piscina. Quando os amigos chegaram, pegou só o corpo. E aí, enfim, a comunidade continuou tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Só que no meio desse bilhete, ele fala aqui, a doutora passou a informação. A doutora passou o bilhete. A doutora foi quem conseguiu avisar a gente a tempo. E aí a doutora tá respondendo o processo. Perfeito? Só cuidado com o passaporte, pelo amor de Deus. Não vou preso. Outro ponto importante, gente. Atuar para facções é diferente de atuar para o direito do faccionado, tá? Você pode atuar com clientes que integram organizações criminosas. Isso, necessariamente, não vai vincular você à organização. Evidentemente que nosso trabalho é técnico, mas não atue com exclusividade criminosa. Exemplo. Eu só trabalho com BDM. Eu só trabalho com Ouro Vermelho. Eu só trabalho para Cateara. Eu só trabalho para Força 3, o Rio Grande do Norte. Gente, não faça isso. Você vai trabalhar para quem te pagar. Tá tudo certo. Não tem problema. Não atue com exclusividade. Porque no momento que você for cobrado, e você está atuando em outro local, ou até aparecer numa entrevista em outro bairro, de uma outra organização criminosa, você vai ter um problema. Então sempre delimite a sua atuação. Nunca cedam a pressões. Nunca mudem conversa com preto. Nunca aceitem mais dinheiro para ter exclusividade. Não existe. Você vai estar vinculado diretamente à organização criminosa. Tá? O ponto aqui, não prometa que não pode cumprir, tá? Advogado criminal foi morto, vou não devolver 100 mil de facção. O cidadão falou que estava tudo certo. Para o pessoal sair, informou para ele, deu a palavra. E no crime, gente, palavra vale mais do que papel. E o cliente botou dinheiro na conta dele. Não aconteceu. Resumindo, aqui. Outro ponto. Não se envolva com mulher, marido, de preso ou de presa. Quando eu vou atender cliente, esposa, né, de cliente lá no escritório, ela senta lá e eu sento lá atrás. Quando ela manda um coraçãozinho no WhatsApp, doutor, obrigado, você é o meu... Não sou não, meu Deus. Não manda essa porra pra mim, não. Não queiram conversa, pelo amor de Deus. Esse é o pior erro que vocês podem cometer. Não se envolvam. Trabalho é profissional, trabalho é técnico, trabalho é processual. Vocês precisam ganhar o dinheiro de vocês em paz, sem ter preocupação. Sem ter... mas a mulher é muito bonita. O advogado aqui também achou a mulher do cliente muito bonita. Não deu muito certo. Aqui, acho que vocês viram, né? Foi 2022, doutora Brenda. Acabei de falar para vocês sobre não dar carona ao cliente. Para apresentar um cliente na delegacia, postou uma selfie. O familiar do pessoal que o cliente dela tinha matado
acompanhou o carro, seguiu, fuzil, parou do lado do carro, desce do carro, ela, num susto, no medo, travou, não parou do lado, os caras metralharam o carro. Gente, o cliente não olha meu carro. Não interessa quem. Vou mais além, ele pode ser militar da área civil, da área empresarial. Eu não quero conversa, ele lá e o cara, trabalho. Eu não sei como que aquele cara se envolve, eu não sei o que foi que ele fez. Ah, mas é um cliente aqui simples, é um cliente aqui de desvio de ativo, lavagem de dinheiro, coisa boa, o cara é político, problema dele, ele vai ficar lá no canto dele. Vamos pra reunião, vamos, eu vou no meu carro, você vai no seu. Ah, mas eu tô sem carro, vai correndo. Vai de Uber, vai de ônibus, problema seu. Não é um problema meu, como você vai chegar lá. E por fim, gente, pra gente finalizar, saibam fechar contrato. É importante que você, advogado, quando se deparar com um cliente alvo de uma organização criminosa, vocês saibam cobrar. Porque senão vocês vão ter uma dor de cabeça na vida de vocês. Você não imagina a cobrança. Você não imagina o quanto familiar liga. Você não imagina aquele cara dentro do presídio enchendo o meu saco que o diretor não cortou o telefone lá. Às vezes tem uns aqui que não funciona o telefone de jeito nenhum. Aqui, esse mesmo, graças a Deus, eu tenho 8 aqui, ninguém me liga, uma coisa boa. Carlos, manda um abraço pro diretor, viu? Não enche meu saco. Eu juro pra você, não entra telefone. Mas tem uns que entram. E infelizmente, precisam você cobrar o tempo todo. Saibam cobrar, precificar seus honorários, certo? E como que eu faço isso, gente? Overload de informações. O que é overload de informações? Eu vou dar mais do que o cara precisa. O cara chegou na minha mesa, doutor, tô sendo investigado por isso. Eu sei disso, certo? Vamos marcar um atendimento. Ele vai falar com a minha assessoria. Vai marcar o dia no escritório. Quando ele marcar, eu já pesquisei tudo sobre a operação. Tudo. Ah, mas a operação está sendo a justiça, não tem problema. Você vai fazer uma habilitação, uma procuração de vistas e precificação, tá? Preste atenção nisso. Não coloca a procuração no processo de representação do cliente se você não representa o cliente. Você vai colocar uma procuração de precificação e vista dos autos. Por quê? Porque no momento que você entrar no processo e aquele processo tiver bens apreendidos, você se habilitou como procurador dele, você tem prazo para discutir aqueles bens apreendidos. Você vai precisar colocar uma apelação. E aí você se habilitou como procurador e não discutiu o bem do cara. O carro, a moto, a casa. E aí lá na frente você não vai poder discutir, vai ter perdimento de bens e o cliente vai querer ele matar se você não fechar com ele. Porque o outro advogado vai falar. O advogado aqui habilitou, olhou o processo e não interpôs a apelação aqui para discutir o arresto, sequestro de bens. Então, habilitação de vistas e precificação. Excelência, estou entrando nos autos, porque os autos são segredo de justiça e eu preciso sentar com ele para poder precificar. Lá no final eu vou mandar para vocês também como é essa habilitação. Se vocês quiserem ter um bônusinho preparado também. O cliente, quando ele chegar lá no escritório, independentemente se ele contratou ou não, eu vou fazer uma triagem da operação. Eu vou saber tudo sobre a vida dele. Eu vou saber a data dessa operação. Eu vou saber quem é o delegado. Eu vou saber quantas páginas tem o processo. Eu vou saber sobre o que ele está sendo investigado. Eu vou saber se existe a possibilidade de haver desdobramentos daquela operação. Porque vocês vão precisar incluir isso no contrato de honorários. Exemplo, você tem a primeira fase de uma operação, que não vem com o nome de primeira fase. Só vem operação. Exemplo, operação Tarja Preta. E aí você fechou com o cliente a operação Tarja Preta. Quanto que é? 50 mil, 100 mil, 200 mil. Massa. Fechou com ele ali. Só que você não botou no contrato, você não explicou direito. Aí daqui a pouco vem a segunda fase da operação Tarja Preta. Aí o seu cliente vai lá, doutor, tá me defendendo aí também, né? É outro processo, gente. Só é a segunda fase. Mas é outro processo e você não cobrou. E aí, faz o quê? Então deixe claro como que vai ser o contrato de honorários. Coloque tudo bonitinho, preto no branco, tá? Isso é de extrema importância. A palavra no mundo do direito criminal e no crime não faz curva. Ela é direta e reta. Então, fale para inglês ver. Eu vou lhe defender até aqui. Da denúncia até a sentença. Recurso, eu não faço. Ou então você vai ter que pagar, vai ser outro trabalho. Explique. Deixe muito claro, certo? A comunicação tem que ser óbvia. Se não for óbvia, tem algo errado na sua comunicação. Ter um bom contrato de honorários é o que eu acabei de falar. Ó. Especifique o trabalho e desenhe, se for o caso. E possibilite condições de pagamento. Vai chegar num cliente desse aqui e vai cobrar 100 mil, 110 mil, 120 mil. Às vezes o cliente não tem o dinheiro à vista. Vai fazer como? Vai me pagar, passar lá, você não tem um plano de morrer. Essa operação vai durar 3, 4, 5 anos. Possibilite condições de não, só cobra. Se você pagar não faz isso não, gente. Você vai perder, às vezes, até em trabalhar em uma operação. Não é parcela de 100 reais, não, viu? De 500 reais, pelo amor de Deus. Mas faz uma parcela lá bacana. Então, 100 mil, ele quer pagar 50 e pagar 5 parcelas de 10 mil. Não é nenhum, vai pagar. Se vira, vai me pagando aí direitinho que eu vou trabalhar. Por fim, gente, se possível, inclua a cláusula de êxito. O que é cláusula de êxito numa operação?
Aí vem o ponto. Advogado criminalista só ganha no início do processo. Não, você pode ganhar no êxito do processo. O que é isso para ele? O que é isso? Para um pai que está contratando você para trabalhar no processo do filho e o cara tá preso. O que é isso? Será que tentar soltar seu filho em 30 dias é ética? Não estou dizendo que você vai garantir que vai soltar o cara em 30 dias. Mas você pode colocar uma cláusula de bonificação lá. Cara, vamos fazer um acordo? Se eu parar meu escritório aqui e focar na operação para soltar seu filho em até 30 dias, a gente acrescenta aqui mais 50 mil no contrato? Tem problema. O cara vai falar assim, vai sorrir pra... Eu quero sim, doutor. Foque tudo aí para tirar o cara. Não cumpriu, não tirou, você não ganhou dinheiro. Acabou. Mas se você prometer, você vai morrer. E aí é pior do que não ganhar dinheiro. O outro ponto importante, que eu já falei, desdobramentos, tá? Aqui tá uma cláusula nossa do nosso contrato, ó. Presente contrato de honorários não engloba a atuação do contratado em qualquer fase de eventual ação penal, audiência de custódia, instrução, fase recursal, de execução de pena ou manejo de qualquer ação autônoma de impugnação, ou seja, habeas corpus, bem como quando disposto na primeira cláusula ou parágrafo primeiro. Também não engloba atuação em novo inquérito diverso do pactuado neste instrumento, mesmo que por meio de desdobramentos ou face da mesma operação ou procedimentos similares. Caso o contratante tenha interesse, será pactuado o contrato de honorários. Eu estou falando para ele. Não interessa o que aconteça. Eu não vou trabalhar para você em outra demanda que não seja essa contratada. Fique claro. Fique respaldado. Tá no contrato. Faz o cara assinar. Toda vez que o cara chega lá, eu leio todas as coisas para ele. Meu contrato tem 30 cláusulas. Eu leio tudo para ele. Você entendeu? Entendido. Entendeu porra nenhuma. Mas eu leio. Eu lá, pro problema, eu li para ele. Tá lá no contrato. Senhores, eu finalizo aqui abrindo espaço para dúvidas. Caso você deseje, já está caminhando para o final. Quem tiver qualquer dúvida acerca do tema, a gente pode conversar aqui. Ou vocês podem me chamar também no Instagram, @Dr. Thales Bezerra, DRTHALIS Bezerra com I. Vai ter aqui também no final, caso vocês desejem, certo? Não abrindo espaço para dúvidas, ninguém tem dúvida, graças a Deus, todo mundo entendeu tudo. Eu espero, se amanhã pintar uma operação aqui nesse CC da Von, ou me chamar para fazer junto. Hoje. Por fim, vou falar um ponto para vocês aqui que é importante. Nosso faturamento de escritório, só com operações policiais e organizações criminosas, esse ano de 2025 estamos batendo R$1 milhão. Gente. Graças a Deus. Dá para trabalhar, gente. Dá para correr atrás. Não é do dia para a noite. A gente consegue contribuir com o nosso trabalho se a gente estudar, se a gente se dedicar, se a gente entender, se a gente se debruçar. Por que eu falo isso para vocês? Porque todas as vezes, eu comecei há 6 anos atrás, e todas as vezes que eu começava, eu buscava fazer a mais. Eu falo aqui sem empáfia, tá? Sem orgulho, sem arrogância. Eu falo com muita humildade para vocês. A gente precisa estudar. Os caras do outro lado têm tudo. Tem aparato, tem tecnologia, tem assessor. Você não tem, é você e Deus. E talvez o seu time que você comece a montar quando você abrir o escritório. Então estude, busque, procure. Às vezes eu começava a buscar no YouTube. Tem uma gama de informações no YouTube. Você colocar lá prova digital, você vai ver uma gama de informação no YouTube. Se você colocar lá organização criminosa, vai ter excelentes professores. Só tem um problema. As informações às vezes são, né, propriamente desencontradas, porque não é um curso, porque você não consegue seguir uma linha de raciocínio. Mas vá estudando, vá olhando os processos. Lá na frente, quando vocês tornarem advogados, vocês vão ter acesso ao PJE, vocês vão ter acesso ao portal do ESAG, São Paulo, por exemplo, vocês vão conseguir ter acesso ao portal do STJ, analisa os habeas corpus dos advogados, quais são as estratégias que eles utilizam. Gente, a gente fica bom do lado dos melhores. A gente fica bom, se não tiver do lado dos melhores, estudando as estratégias dos melhores. Então é importante que vocês busquem conhecimento, entendam e corram atrás. E não se preocupem, às vezes vocês vão precisar perder um fim de semana, 2 fins de semana. Vocês não vão conseguir ir para a balada que todo mundo da faculdade marcou. Vocês não vão conseguir ir para a festinha de aniversário do amigo. Mas vocês vão estar buscando o futuro de vocês. E talvez, gente, você seja inclusive chamado de louco. Mas Noé foi chamado de louco até o dia que choveu. E um dia vai chover na vida de vocês. Obrigado, Elisei. Posto. Agradeço a tamanha sinceridade em poder apresentar um conteúdo tão sensível, envolvendo a advocacia criminal nas operações policiais.